Se você quer conhecer a história da Rússia de um jeito diferente e inovador, esse filme é para você. Hoje eu trouxe a sugestão de mais um filme histórico e dessa vez, fugindo um pouco ali do cenário brasileiro e do cenário americano. Dessa vez eu trouxe um filme relacionado à história da Rússia. A história da Rússia vai ser contada basicamente através de um passeio pelas salas de um dos museus mais belos do mundo. Então você vai fazer uma viagem no tempo diretamente para a Rússia do século 18 e 19 através desse filme. E já destaco para você que não é um pré-requisito conhecer muito a história da Rússia para ver esse filme. Eu mesmo sei pouquíssimas coisas sobre a história da Rússia e mesmo assim eu fui assistir esse filme e consegui pegar algumas informações relevantes a respeito dessa história. E outro ponto que merece destaque, cara, é a questão de como esse filme é trabalhado. A gente sempre está acostumado, com filme de cortes, de transição de câmera, de cenários, mas esse filme não. Ele é filmado em um plano sequência, ou seja, sem corte nenhum. Então um plano sequência de basicamente 99 minutos. E hoje, cara, nesse vídeo eu vou contar basicamente o resumão desse filme, tá? E um pouco ali de questões históricas também. Beleza? E como de costume, cara, uma vez por mês, você sabe, se você já me acompanha há um bom tempo, que eu sempre trago um filme histórico aqui, pra gente analisar ele, o contexto histórico e tudo mais. Então esse filme é mais um dessa série. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. Como foi dito anteriormente, Arca Russa é um filme russo, que foi lançado em 2001 lá no exterior, mas aqui para nós brasileiros foi lançado em 2002 e foi produzido por esse carinha russo aqui. Como eu falei para vocês anteriormente, a história da Rússia vai ser abordada de um jeito bem diferente através de um passeio nesse museu aqui, cara, que é considerado um dos maiores do mundo. E além dele levar esse título de um dos maiores museus do mundo, ele também era residência oficial, cara, lá da galera da monarquia, Era residência oficial, o Palácio de Inverno dos Czares. E você já percebeu a pegada diferente desse filme só com essa informação. Já que estamos dentro de um museu, cara, automaticamente a história da Rússia vai ser abordada num plano mais cultural, através de esculturas, de obras de arte, de pintura, e vai abordar também muito essa questão cultural da Rússia, o que a Rússia poderia ser, mas não foi, e a decadência cultural da Rússia frente a outros países europeus, principalmente da Itália. E conforme a gente vai transitando, cara, por essas salas de museus, basicamente essas salas representam um século e um ano específico na história russa. Então você vai viajar basicamente ali para a Rússia do século 18, 19 e 20. E os personagens que vão conduzir essa narrativa desse filme vão ser basicamente dois. O primeiro será Sokurov, que é basicamente o diretor desse filme, então ele faz parte aí dessa história, Ele vai ser o cineasta perdido no tempo, O cineasta do século 21 perdido na história russa do século 18, 19 e 20. Então ele vai ser basicamente a câmera. Então a gente vai ver a história da Rússia através dos seus olhos. Então os seus olhos serão os nossos olhos também. Então será na primeira pessoa que a gente vai transitar por essa história toda. E o segundo personagem que vai conduzir essa narrativa é o Marquês, ou também conhecido como estrangeiro ou o europeu. Então esses dois personagens vão conduzir essa viagem no tempo na história russa, Basicamente, cara, o Marquês vai ser o personagem que vai criar os diálogos, que vai interagir com as obras de arte, interagir também com os outros personagens que estão em cena, os figurantes e tudo mais. Ele que vai sempre estar criando esse ambiente de conflito. Além desses dois personagens, que vão nos conduzir nessa história, podemos observar também, outros personagens históricos da história da Rússia, como Catarina II, ali na primeira fase da sua vida, mais nova, e também posteriormente, já um pouquinho mais velha, também Nicolau I e Nicolau II, juntamente com a família Romanov. E claro que esses personagens vão aparecer no decorrer da história, Conforme a história da Rússia vai avançando, esses personagens vão aparecendo também. Podemos observar também, cara, algumas críticas sutis, de uma forma bem sutil, bem branda, em relação ao comunismo e em relação também à revolução. Isso fica um pouco mais explícito
quando os dois personagens que estão guiando, né, a gente nessa história toda, eles entram em uma parte, uma sala do museu, onde tá bem fria e bem escura, onde tem algumas molduras sem obras de arte nenhuma. E nessa sala eles vão dialogar com um homem que está basicamente assim um pouco alterado, né, e fora de si, construindo caixões. Ele faz referência a uma guerra, cara, uma invasão que matou milhares de russos. Isso aconteceu de fato na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Rússia e milhares de russos são mortos. E esse saudosismo russo, cara, em relação a esses tempos passados da monarquia e tudo mais, fica ainda mais explícito nas últimas cenas, né? Que é a cena do último baile, né? O último baile ali que o Império deu antes de cair, né? Antes da Revolução. O baile simplesmente, né, vai acabando, chegando ao fim, e as pessoas vão se dirigindo para fora do palácio. E o câmera, né, nós que estamos assim observando a história na primeira pessoa, ele dialoga com o Marquês e fala que não quer sair, né, daquele baile, não quer sair do palácio, porque ele não sabe o que aguarda, né, o que aguarda ele do lado de fora. E do lado de fora seria a Revolução. E quando ele chega numa janela, cara, isso fica muito explícito, esse medo do que tá por vir. Que é basicamente um mar que tá envolvendo todo o palácio, né, por isso Arca Russa, que tá envolvendo o palácio todo, e aquele mar revolto, rebelde, tudo escuro. E ele vai falando, né, que é um mar que é do desconhecido, que não sabe o que vai acontecer, se é algo bom ou ruim, mas dá a entender que seria algo ruim, né, essa referência à Revolução como algo ruim. Então tem toda uma nostalgia desses tempos aí da monarquia. E é isso, gente, basicamente essa é a análise, né, uma análise bem rapidinha, para não dar muitos spoilers, né, sobre esse filme, mas vale a pena ver. É um filme assim super rapidinho, tem momentos que fica assim um pouco arrastado o filme, né, porque, como eu disse, né, por eu não saber um pouco da história da Rússia, né, ser o basicão, eu fiquei perdida em alguns momentos, né, depois eu tive que pesquisar um pouquinho mais para entender algumas cenas que ficaram soltas para mim. Então, mas é um filme assim que vale a pena você conferir, tá? Como eu disse, não precisa saber tudo da história da Rússia e tudo mais para assistir esse filme, e acredito que seja um pontapé inicial, né, pra gente iniciar nossos estudos em relação à Rússia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal caso seja novo, tá? Ative as notificações para você não perder absolutamente nada. E aquela coisa, tá? Me siga nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog também. Me acompanhe em todos os lugares para você não perder nadinha, cara, e ficar com conteúdo muito bacana, beleza? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!